Pode, claro. Nós estamos aqui na intenção de talvez aí corroborar sobre este assunto, como eu já disse, né, tão importante, né, e que causa tanta polêmica, né? Pode, né, o cristão beber? Não pode o cristão beber? O que a Bíblia diz sobre o assunto? E aí nós vamos tomando aqui todo um contexto do Antigo Testamento, depois nós vamos vir para o Novo Testamento, o que aconteceu em relação o vinho que Jesus tomou, né? Aí nós vamos ver outros aspectos também, que na cruz ele rejeitou o vinho. Vamos observar todos esses aspectos, mas quando nós olhamos aqui para o contexto bíblico, foi feita menção aí sobre a primeira menção que aparece de alguém, Noé, depois que sai da arca, torna-se agricultor. Ele planta uma vinha, né? Ele produz vinho e a partir daí parece que, quem sabe aí por alguma razão ele tomou um pouco mais de vinho, né? E terminou se embriagando, e isso causou um dano, né, a sua ascendência, né? Na verdade, digo, a sua descendência é muito grande realmente, né? Porque quando o seu filho, veja aí, e aí nós vamos observar a consequência da embriaguez, né? Então, quando o seu filho percebe aquela situação, em vez de talvez levar a informação de uma forma mais temerosa, né? Ele foi até desastroso na comunicação aos seus irmãos, o que causou um escândalo, né? E provocou em Noé uma certa indignação, a ponto de amaldiçoar na verdade, os descendentes, né, do seu filho. E é uma coisa causou curiosa. Um grande constrangimento ali, né? Exatamente. E é curiosa a situação que a maldição que Noé lançou isso em consequência de uma embriaguez sua, tá? E que ele talvez perdeu o controle, né, quando ele tomou ciência, né, e passou a proferir vamos dizer, a sentença. Ele disse que a descendência ali de Cã, né, então seria escrava tanto da linhagem de Jessé como da linhagem de Sem. Veja que estrago realmente, né, causou. E foi um grande estrago. Exatamente. Então é muito curioso esse aspecto, né, e muita coisa a gente vai poder estar. Maravilhoso, maravilhoso. Pastor, alguma consideração inicial aí do que o vinho tem sido citado da Bíblia desde lá do início do livro Gênesis, o vinho e supostamente com álcool já estava presente. Então, querido Alberto, prazer conhecer o irmão. Obrigado, pastor. Também pastor Edmar, servo de Deus. Antes de iniciar aqui de falar um pouco sobre essas premissas, né, essa reflexão, quero mandar um abraço pro nosso pastor César. Claro. Também o pastor Alexandre Mendes, aos ouvintes internautas também aqui da Musical. Também o Rafael que tá aqui na técnica. Quero mandar um abraço também pro meu amigo, pastor Rudinei de Lima, alunos e alunas lá da Faculdade Teológica Peniel, tá, pastor? Bom, gostaria de propor então uma reflexão, que a ingestão de bebida alcoólica na Bíblia, por exemplo, deve partir de algumas questões bíblica, teológica, cultural e alguns aspectos legais que o pastor é especialista no assunto, ele vai falar pra gente depois. Então, o que acontece? Primeiro, vamos analisar um aspecto bíblico-teológico. Segundo o teólogo William Edwin Vine, a palavra hebraica iaim, que aparece geralmente na Bíblia para vinho, é a palavra habitual para se referir à uva fermentada, que é o caso, por exemplo, de Gênesis 9:21, que o pastor citou, de Noé, por exemplo. É o caso, por exemplo, de Levíticos 10:9, Provérbios 31, versículos 6 e 7. Já no Novo Testamento a gente tem uma palavra oinos, ou a palavra gleukos, para vinho, né? Isso tá lá em 1 Coríntios 11:21, que fala que o vinho da ceia, né? O pessoal tava ficando bêbado com o vinho da ceia. Também Tito 2:3, Colossenses 2:16, 1 Timóteo 3:3, Romanos 14:21. A gente vai aprofundar depois esse aqui. Um outro aspecto interessante do vinho na Bíblia é um aspecto cultural. Segundo, por exemplo, o doutor William Coleman, ele fala que a maioria do povo de Israel apreciava muito vinho. Eles fabricavam o vinho de uva, de romã, de tâmaras e figos. E olha que interessante, né? O vinho de uva era fabricado no início do ano. No começo do ano eles começavam então a fabricar
o vinho. Agora, algo interessante na Bíblia é que Jesus não revelou nenhum tipo de atitude contrária ao vinho. Mateus 26, 29, e chegou até a transformar água em vinho, em João 2 e 6, e daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E para finalizar aqui a minha fala inicial, é interessante que em 2003, a OMS determinou um padrão moderado de consumo de álcool para pessoas saudáveis, que não deve ultrapassar de 30 gramas por dia. Maravilha. E nós estamos aqui então já seguindo um caminho aqui bastante interessante, que são questões teológicas, como referências bíblicas. Temos questões aqui que podemos ponderar culturais, da cultura judaica, né? Que é muito enraizada, né? Eu poderia fazer um insight aqui mais profundo, por exemplo, que são as festas das colheitas, né? Que o povo hebreu fazia, e a última festa, que era a festa das cabanas, sim, era onde eles colhiam também o vinho e tomavam na Páscoa no ano seguinte, ou seja, 7 meses depois, né? Sim. Então, aí nós temos essa questão cultural e temos uma questão de comportamento aí que nós podemos avaliar e ponderar e contextualizar para os dias de hoje. Sim. Ok? Então, pastor, seguindo essa linha dessas 3 vertentes que nós podemos considerar que é base teológica bíblica, falando sobre o vinho e a presença do vinho como bebida forte desde Gênesis, né? E vem permeando muitos livros, muitas referências bíblicas. Qual era alguma consideração que o senhor poderia colocar a respeito dessa visão teológica e também dessa questão cultural, que o povo hebreu também tinha uma cultura de beber vinho? Muito bem, meu irmão Alberto Apolinário. Amém. Aqui também, só fazendo aqui, voltando aqui, pastor Alex, é uma satisfação a gente, Amém, pastor. Caminhamos aí já há algum tempo, né? Cooperando com o reino de Deus, né? Sim. E nesse momento eu acho que é oportuno nós aqui estarmos buscando esclarecer algumas coisas nesse sentido. Perfeito. Então, ou seja, quando trata do contexto bíblico, vamos fazer menção primeiro aqui do contexto bíblico em relação à utilização do vinho, né? Por que utilizar? E no caso é interessante observar que essa questão, por exemplo, do vinho, aí tanto lá no contexto hebraico, né? Como quando nós vamos para o grego, nós vamos observar aí que alguns estudiosos, eles colocam aí, por exemplo, o termo tanto do hebraico como também do grego, o vinho tanto no sentido de vinho fermentado como no sentido de vinho fresco, suco de uva. Vinho novo, né? Que é o famoso vinho novo, né? Então, ou seja, há uma certa divergência nesse sentido. E a Bíblia vai falar em alguns momentos de vinho e bebida forte, né? Sim. Então, ou seja, vai destacar aí que traz a ideia realmente que há as duas formas, né, de interpretação, exatamente, né? Então, no caso do vinho como bebida forte, nós vamos observar que ele está mais associado com o consumo dos reis, das pessoas que tinham, ou seja, o poder de comando. Eram mais abastadas. Exatamente, né? Isso. Então o vinho forte, até porque para que ele chegasse a esse estágio de vinho forte, ele teria, além de ser fermentado, ficar por um período, né? Prolongado para então ter essa consistência ou esse princípio embriagante, vamos dizer assim. Tá? Então não era para qualquer um. Enquanto no caso do vinho fresco, era aquele vinho que em alguns casos também vai aparecer também historicamente a uva sendo extraída, né? Ali da vide e sendo chamada de vinho também, né? A própria uva. Então, ou seja, nesse contexto aí há muitas divergências. Mas o ponto talvez aqui mais que interessa mais o ouvinte é a questão, por exemplo, se o crente pode beber ou não pode beber, né? Verdade, e aí, então, vamos seguir então para essa linha. Então, a partir daí, então, vai entrar no contexto cultural. Cultural. Né? Porque sim, aqui, sim. por exemplo, além da questão do relacionado ao povo hebreu, né? Que era comum, né? O cultivo e o uso de vinho, né? O cultivo da uva e o consumo de vinho, né? Outros povos também, isso era muito comum. Né? E no Brasil, como é que fica isso? Nós vamos ter região no Brasil que o consumo de vinho, inclusive por cristãos, é muito grande. No sul, né, pastor? Principalmente. No sul, Exatamente. A Alemanha também, os irmãos tomam uma. Exatamente isso. E aí nós vamos
tentar aqui desmistificar isso à luz da própria Bíblia. Como é que fica essa situação? Maravilhoso. Verdade. Então seguimos então do processo teológico para o processo cultural aqui. Sim, então, é verdade. né? E a gente contextualizar para os dias de hoje. Pastor, alguma consideração a respeito dessa questão cultural? Sim, ainda atentando para a Bíblia Sagrada, é importante lembrar o seguinte, né? Você falou algo interessante, né? Que as festas judaicas, por exemplo, hoje, a festa da Páscoa e o próprio Kiddush, o vinho fermentado faz parte dessas festas aí, o vinho com teor alcoólico. Mas é bom lembrar, por exemplo, que, sem dúvida alguma, a Bíblia Sagrada, os cristãos da Bíblia, e lógico, né, como pastor, né, pastor, a gente tem uma palavra muito séria aqui para os nossos ouvintes sobre o alcoolismo, que é muito perigoso. Exatamente. Então a nossa fala é com muita responsabilidade, né, pastor, pra gente, né, não induzir o ouvinte ao erro. Mas é o seguinte, acontece, à luz da Bíblia Sagrada, a gente percebe o seguinte, que a igreja primitiva, alguns irmãos da igreja bebiam bebida fermentada, bebida alcoólica. Por exemplo, nós temos o caso de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 21, por exemplo. Paulo fala assim que o texto grego, bem literal, fala assim: pois na hora de comer, cada um toma a própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Então nós temos também um texto interessante de 1 Timóteo 3:3, quando Paulo fala para os obreiros lá de Éfeso, na igreja de Timóteo pastoreava. O que ele fala? 1 Timóteo 3:3. No texto grego diz assim, ó. O texto mais literal fala assim, ó: que não exagere no vinho e não seja briguento, ou seja, que não exagere no vinho, dando a impressão que esses irmãos tinham uma cultura de tomar algum tipo de vinho. E também Tito, capítulo 2, e o versículo 2, quando Paulo fala para a igreja lá onde Tito está pastoreando. Quer ver, ó? Tito, rapidamente para os irmãos, 2 e versículo 3, ele fala assim, ó: que igualmente as mulheres mais velhas tenham comportamento respeitoso e não sejam caluniadoras, nem escravas de muito vinho. Quer dizer, né? Dando a entender que esse povo aqui, a Bíblia, eles tinham uma cultura de tomar bebida alcoólica, o vinho. É lógico que a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia sempre censura, por exemplo, o exagero. Sim. A gente percebe, né, que ela vai sempre não se embriagar. Não se embriagar. Mas o consumo moderado, a gente percebe que alguns irmãos da igreja primitiva faziam isso aí. Agora o que acontece? Um cristão hoje, né, pode ou não beber? Olha, o nosso conselho pastoral, o ideal, né, pastor, seria não beber. Assim, é lógico, o abuso de álcool deve ser condenado pela igreja. Sempre. Tá? Sempre. A gente deve sim. Aliás, qualquer dependência, né, pastor? Qualquer dependência, exatamente. Porém, nós não podemos, por exemplo, a igreja, ela não pode, por exemplo, com que base, por exemplo, a gente vai proibir um cristão, alguém, de degustar, por exemplo, uma bebida, sei lá. Então, mas a gente deve atentar ao seguinte, que a igreja geralmente, né, a gente percebe que as igrejas por aí geralmente falam o seguinte, que seja em quantidades mínimas, evitando o exagero, nunca como um fim em si mesmo, jamais com o intuito de embriagar-se, o que seria contrário ao testemunho cristão. Não podemos usar nossa liberdade em Cristo para dar ocasião a escândalos. Então, o que acontece? O ideal mesmo cristão seria não beber. A gente sabe que a realidade não é essa, né? Infelizmente, tem igrejas aí, como o pastor falou, culturas aqui no sul, na Alemanha, cristãos que bebem. E questões de costume de cada igreja e extremamente respeitado, exato, né, pastor? Exatamente. Nós temos que usar com bastante prudência o respeito do costume da igreja local, da igreja especificamente, que ela adota que os seus membros, né, não ingiram bebida alcoólica alguma. Sim, né? sim. Mas ainda interessante que eu como assembleiano, nós como assembleianos aqui, tem aquela coisa, mas e a gente ouve muito, né? As pessoas usam muito essa referência, essa analogia, né? Tipo, mas como Jesus faria? Jesus bebeu álcool? Eu faço o que Jesus fez e eu quero seguir o que Jesus fez. Jesus bebeu vinho? Muito bem. Meu prezado irmão Alberto, veja que nesse contexto, me permita que, claro, antes de responder, voltar aqui o Antigo Testamento para trazer aqui alguns pontos importantes a respeito da questão do álcool.
já que o álcool é o resultado de uma fermentação, né? Sim. Então, ou seja, se nós tomarmos aqui, já disse bem aqui o pastor Alex, né, a recomendação, o cuidado que o cristão deve realmente ter, né? Verdade. Para que ele não venha, Paulo diz, para que ele não venha a se escandalizar o seu irmão, exatamente. né? Então, ou seja, lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar muitas coisas interessantes a respeito da orientação de Deus ou do mandamento para não beber. Verdade. A gente pode citar aqui alguns casos. Nós podemos mencionar aqui um caso relacionado a Sansão. A mãe de Sansão, quando o anjo falou para ela, ela era estéril até então, falou para ela que ela ia conceber um filho, o anjo disse para ela: você não beba vinho, né? Então ela já recebeu em orientação: não beba vinho, porque o teu filho vai ser um nazireu, etc, etc. Verdade, pastor. Né? Depois do mandamento nós vamos encontrar esta ordem, aliás, vamos voltar um pouco aqui na história, essa ordem sendo transmitida para Arão e os seus filhos: vocês não bebam vinho, né? Ou seja, não bebam bebida forte, tá? Quando vocês forem celebrar na casa do Senhor, vocês não podem, vamos dizer, ter ingerido nada, né? Que altere, vamos dizer, o estado da pessoa, né? Exatamente, que venha a lesar o cérebro, porque o álcool uma das primeiras funções no organismo é lesar o cérebro de quem o ingere. Tá? E a partir daí já tira o equilíbrio. Depois, se oportuno, eu vou citar aqui dados científicos, né, publicados pela Associação de Medicina, né, e Desenvolvimento da Saúde, tá? Ela apresenta uns dados importantíssimos sobre o que o álcool é capaz de causar. Então, ou seja, lá os sacerdotes estavam orientados que não deveriam tomar bebida alcoólica, né? Os levitas também vêm juntos aí também, não deveriam. E aí nós vamos observando em toda a sequência que havia um cuidado de Deus para que os seus servos não viessem se embriagar e, consequentemente, perder a sua sobriedade, tá? Porque a partir daí o sacerdote ele poderia começar a proceder de forma totalmente da carne, não do espírito, né? Exato, viu? Verdade. Exatamente. Então aqui, se me permite ainda, eu quero apresentar aqui exatamente os dados científicos da associação, né? A Associação de Medicina para o Desenvolvimento da Saúde. Os dados apresentados aqui, o que o álcool ele provoca na vida das pessoas, nos órgãos das pessoas, né? Então, por exemplo, o primeiro aspecto, né, vamos dizer assim, a ser atingido é o sistema nervoso. Tá? Então, ou seja, no cérebro, o que o álcool faz? O álcool afeta o sistema nervoso central, né, e pode causar perda de reflexo, problemas de atenção, perda de memória, sonolência e coma, pode inclusive levar à morte. Então, ou seja, ele já vai causar de certa forma aí um transtorno muito grande, né, no sistema nervoso. Quanto o coração, o que o álcool causa ao coração? O álcool libera adrenalina, que acelera a atividade do sangue no coração, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. Então, ou seja, o coração tem ali o seu limite, mas o álcool força, né? Ele ir bem além. O que o álcool causa ao fígado das pessoas, né? Então, ele altera a produção de enzima, mudando o ritmo do metabolismo do álcool consumido, ocasionando inflamação crônica, hepatite alcoólica e cirrose. Então, mais uma consequência aqui no caso do fígado. No caso do estômago, ele irrita as mucosas do estômago e também do esôfago, ocasionando esofagite, gastrite e diarreia. E por fim, o que ele causa aos rins? Então, o efeito do álcool aqui no rim, né? O efeito diurético do álcool acaba por sobrecarregar os rins, comprometendo a eficácia do processo de filtragem das substâncias que ocorre nesse órgão. Então, esses dados aqui é de uma associação respeitada, né? Sim. Que por si só já diz muito, né, a respeito dos danos que o álcool causa ao indivíduo. Então, e aplicando para o crente,
convém que o crente se abstenha 100% de bebida alcoólica, né? Perfeito. Pastor, o senhor tem alguma consideração a falar? Porque a ciência realmente fala do excesso do álcool e os prejuízos que causam na pessoa que usa essa bebida, aliás, essa substância, causando realmente problemas sérios de saúde também. Sim, muito bom. A fala do pastor é muito importante. Mas assim, antes de aprofundar minha fala, eu quero ler para vocês aqui um livro aqui interessante do William Coleman. Ele citando, por exemplo, o dicionário bíblico de Unger. Eu não tenho dúvida, pastor. Nós teólogos não temos dúvida de que o álcool está presente na Bíblia. Os cristãos bebiam o álcool com moderação, mas pessoalmente eu entendo que isso é cultura bíblica. Eu acho que o cristão hoje não deveria beber. Ele não deveria beber. Eu acho que, como o pastor agora acentuou, as consequências são maiores do que os benefícios. Olha só o que diz aqui o dicionário o livro do Manual dos Tempos Bíblicos, né? William Coleman, citando, por exemplo, o dicionário de Unger. Ele fala assim, abre aspas: o vinho de uva era de fato uma bebida fermentada. O termo empregado na Bíblia tem esse sentido tanto no Antigo como no Novo Testamento, já que o processo de fabrico do vinho resultava numa bebida fermentada. Seja qual for a nossa opinião sobre bebida alcoólica, a verdade é que não podemos negar uma situação real, fecha aspas. Então nós não temos dúvida de que o álcool, de que o vinho na Bíblia realmente tinha teor alcoólico. Então vocês me respondem se Jesus bebeu vinho ou não. Eu acredito, boa pergunta. Eu acredito, pastor, que o vinho de João capítulo 2, ele tinha teor fermentado, tinha teor alcoólico. Até pela construção, por exemplo, textual que aparece ali, por exemplo, em João 2 versículo 10. Olha só, eu vou ler para vocês aqui rapidamente. João 2:10 diz assim, quer ver, Eu creio que tinha sim teor alcoólico. Diz assim o Evangelho de João capítulo 2 versículo 10, Eu vou falar o porquê. Diz assim, e disse-lhe: tendo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, olha que interessante. O biblista Fritz Heinecke e Cleo Roger, ele sugere que, por exemplo, esse bebido bastante ou tiver bebido livremente, que é a palavra grega metusco, significa ficar bêbado ou embriagar-se. Então, quer dizer, depois que os convidados que estavam ali tinham bebido um pouquinho de vinho, já estava meio aí o anfitrião oferecia o vinho rum para eles. Mas o rapaz falou aqui, não, até agora você tem oferecido o vinho bom. Então, assim, na minha opinião e na opinião de vários estudiosos, o vinho de João capítulo 2, ele tem sim teor alcoólico. Mas é lógico que as pessoas ali, o desafio na Bíblia é esse, é sempre o equilíbrio. Sim, o equilíbrio. Exatamente. Não ter o extremo. Exatamente. Pastor. Um ponto aqui que eu gostaria aqui de trazer é relacionado à questão do vinho, né, em relação a Jesus. E que aqui, claro, talvez vá chegar ainda, mas talvez já adiante aqui alguma coisa em relação ao vinho da ceia. Que Jesus celebrou. Né? Então, esse vinho de fato tinha teor alcoólico? Não tinha? Né? Que aí, ou seja, nós vamos exatamente ver a questão histórica também. Exatamente, a questão histórica, ou seja, o vinho literalmente, né, fermentado, e como eu já disse, e o outro lado aqui, né, aquela defesa do vinho sem fermento, né, o vinho novo, né? Então, toda essa discussão. Mas aqui, por exemplo, porque em relação a Jesus, né, se ele bebeu vinho, se ele tomou de fato a bebida alcoólica, se ele usou, que eu quero dizer aqui na ceia, né, a bebida alcoólica. O senhor me permite fazer só mas além da ceia, pastor, como era a época de Páscoa, não era só um cálice, eram 4 cálices. Pela cultura judaica, ele tomava-se 4 cálices de vinho para comemorar a Páscoa. Né? Então ali ainda nós temos a questão da ceia do Senhor, que nós usamos muito Coríntios, mas se nós voltarmos ali para João, na Páscoa eram 4 cálices como era o processo de comemoração da liturgia judaica na ocasião. Então ele poderia não tomar mas poderia tomar até mais do que um cálice porque era um processo litúrgico naquela época. Muito bem, aqui eu quero lembrar aqui, meu querido, que na Páscoa havia uma proibição extrema ao uso de qualquer coisa fermentada.
Aí nós vamos, por exemplo, vamos lá para Êxodo, né? Havia uma determinação do Senhor que no período da Páscoa, não podia usar nada, absolutamente nada, com fermento. Isso aí você encontra em Êxodo 12, né? Aí versículos 15 e 19, está bem claro aí, ou seja, nada com fermento poderia ser usado no período da Páscoa. E aí levanta-se a questão, e o vinho era o fermentado ou não era o fermentado? Se havia uma aqueles cálices tinham então fermento ou não? Exatamente isso, né? Porque, ou seja, se havia uma proibição que não poderia usar nem o fermento nem para o pão, né? E o álcool, e o vinho ali, o fermentado, o fermento, aliás, que era aqui uma espécie de seor, né? Que era um fermento obtido da espuma do vinho, né? Na fermentação. Então, ou seja, no período da Páscoa, na festa da Páscoa, era expressamente proibido usar qualquer coisa fermentada. E se Jesus celebrou a ceia ali dentro do período da Páscoa, será que Jesus transgrediria a lei naqueles dias, né? E iria utilizar o vinho fermentado, né? O vinho com álcool? E aí, como disse, fica a discussão, né? Como é que fica essa situação aí? É claro que depois a gente vai, se oportuno, a gente vai tentar explicar esses detalhes. Boa. Aqui. Pastor, eu entendo, por exemplo, que quando fala lá quando o fermento ele era proibido na Páscoa, na festa de Pêssego, por exemplo, era, por exemplo, no pão. No pão, você colocar, por exemplo, fermento no pão era proibido. Mas, por exemplo, o vinho, por exemplo, os judeus hoje, eles bebem um vinho kosher. E esse vinho kosher, ele tem teu alcoólico, né? Por exemplo, até hoje os judeus, eles participam, por exemplo, a Páscoa e o Kiddush tem o vinho com teu alcoólico. A diferença por exemplo, a palavra kosher, que é a maneira diferente de colher o vinho, de produzir o vinho, né? A uva, tal. Eu entendo eu acho que há uma diferença, né? Por exemplo, do fermento do pão e da fermentação natural do vinho, que o vinho corria. Tanto que até hoje os judeus, eles bebem, por exemplo, na Páscoa, no Kiddush, eles bebem o vinho com teu alcoólico. Mas assim, pastor, eu entendo que isso é uma cultura judaica, não há dúvida nenhuma. Por exemplo, João 2 não fala que Jesus bebeu, apesar de achar que o vinho ali, por exemplo, o vinho tinha teu alcoólico, mas a gente não vê falar que Jesus estava bebendo vinho, a gente não viu falar isso aí. Mas em Mateus 18, capítulo 11, versículo 18 e 19. Eu sabia que você fazia essa pergunta. Me explica um pouquinho, pastor. Ali o Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19. Mateus capítulo 11? Capítulo 11, versículo 18 e 19. Que deve ser o mesmo texto mencionado por Lucas também, né? Mateus 11, né? 11, versículo 18 e 19. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, bebendo, e dizem: eis aí o homem comilão e beberrão. Se o senhor quiser pegar o resto do versículo. É verdade. Então, Jesus, ele aqui, João tá respondendo, né, a uma acusação dos fariseus, né? Então, sim, mas como referenciaram a Cristo? Então, os fariseus, na verdade, eles estavam dizendo, falando sobre João Batista, e depois falaram sobre Jesus, né? Então, aqui, na verdade, é a fala dos fariseus falando, não, ele é comelão e beberrão. E que se assenta com os pecadores. Isso, exatamente. Mas eu tô usando aqui, eu tô querendo colocar um temperinho, porque o povo usa esses versículos aí. Usa, é verdade. Então, gente, eu tô querendo jogar um tempero aqui pra vocês. Na verdade, isso aqui é uma acusação, né, pastor? Uma acusação dos fariseus, né? Os fariseus estavam acusando Jesus de ser beberrão e comelão, enquanto João Batista, que tinha um voto de narizeu. João Batista não bebia. Não bebia. Mas Cristo não bebeu? É difícil, eu acho difícil, porque a acusação aí pode até ser colocada aí. Infundado ou não, mas. É equivalente dizer que Jesus tinha demônio. Sim. Então, os fariseus, como era a missão deles, era atacar Jesus, então Jesus está na festa lá com os pecadores. Ele deve estar bebendo, deve estar enchendo a cara, alguma coisa assim. Verdade. Nesse sentido aqui, permita-me, pastor, em relação à ceia, que é um outro ponto. Isso, né? Lá atrás, que eu ia colocar. Exatamente, que eu ia colocar. Nós vamos observar nos evangelhos sinóticos, né? Todos eles fazem referência à ceia do Senhor
tá? Nenhum deles fazem referência ao vinho, né? No sentido lá, quando observa lá no grego, né? O oinos, né? Oinos. Nenhum deles faz menção ao oinos, ou seja, o vinho, literalmente. Todos eles, vamos observar que eles fazem menção ao fruto da vide. Tá? E o fruto da vide, há também aí divergência, mas está associado normalmente com o vinho novo, né? Que seria com o vinho ali recém-produzido, sem álcool, não fermentado, né? Então, o fruto da vide, Mateus, Marcos, Lucas e Paulo lá na ceia, quando ele normatiza sobre a celebração da ceia, né? O que Paulo diz? Paulo também não fala de vinho, ele fala o cálice do Senhor. Então, aí fica exatamente verdade. Aquelas indagações todas, né? Você era vinho, literalmente não era vinho, você que era o fruto da vide, não temos dúvida, né? Agora o teor, ou seja, será que esse fruto da vinha, ele passou pelo processo de fermentação, né? Já lá o pastor Alex já mencionou aqui muito bem, já no sentido quando Paulo faz aquela repreensão ali, eles tomavam realmente vinho fermentado, né? Porque eles embriagavam, né? Mas aqui ele está falando o cálice do Senhor, né? Pelo que parece, é um vinho diferente, é um vinho novo, e não fermentado. Outra referência que podem utilizar é que Jesus era nazireu, e se ele era nazireu, ele não cortava o cabelo e não poderia beber vinho. Não poderia, exatamente. Então, a Bíblia não fala que Jesus era nazireu. A Bíblia não fala que Jesus era. Referenciam tem alguma referência bíblica para isso? Não. Para dizer que ele não é nazireu. Nenhum evangélico fala que Jesus era nazireu. Eles não falam não. Jesus... por analogia se diz, né, que Jesus era um nazireu, dado o seu comportamento, né, e não poderia ser diferente. Porque não cortava o cabelo, é isso? Ou seja, porque ele não se dava qualquer prática contrária à lei, ele obedeceu a lei na risca, né? É verdade. E assim por diante. Então, nesse sentido, se aplicava, porque o nazireu, ele tinha que obedecer 100%, né? E quando ele veio vacilar, que é o caso de Sansão, aí sofreu aquela... Até peço desculpas a vocês, porque eu não sou teólogo como vocês, mas eu estou usando a referência porque vocês comentaram... Não, então peraí, pra gente defender então que Jesus não bebeu álcool, ele seria nazireu? Não, Jesus não era não. Pelo que a gente vê nos evangelhos, na Bíblia, ele não era nazireu, ele não tinha esse voto não. Agora é interessante porque, por exemplo, olha como a Bíblia ela é muito assim, muito vasta, né? Por exemplo, lá em Atos 2, versículo 13, Pedro fala assim, quando Pedro, depois do Pentecostes, né, que o povo lá tá espantado vendo o povo lá falar em línguas, né? E alguns comentam aí, uma hora dessa aí, eles devem estar bebendo, deve estar cheio de vinho, de mosto. Interessante que